daqui a pouco vou apresentar para vocês porque olá a todos, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, esse programa que é feito com tanto carinho e que é repleto de cultura, arte e entretenimento, com artistas de vários lugares do Brasil e do mundo, com a mais diversa arte de qualidade, nossa arte Rubi, são atores, cantores, literaturas, cada um escritor melhor do que o outro, que é o caso do nosso programa de hoje. Gente, o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 21h30 na VRT Channel. É só acessar o site vrtchannel.tv.br e toda segunda-feira tem um programa especial feito com muito carinho diretamente para vocês e que vocês têm contribuído tanto para o sucesso do Blitz Cultural e da VRT Channel, sempre alcançando índices gigantes aí de audiência, quase 10 milhões de acessos todos os meses e alcançando vários lugares do mundo, mais de 175 países, mais de 1.000 cidades só no Brasil, canal fechado, aberto, nos parceiros, estamos na Amazon, você pode baixar pelo Roku, assistir pela Apple TV ou Google Play, ou baixar diretamente o app da VRT Channel. Então tem vários lugares que você pode nos assistir e compartilhar aí com os amigos, compartilhar a arte aí mundo afora. Pessoal, depois que o programa passa aqui, tanto esse que vai ser muito especial, como todos os outros que já passaram por aqui, ele fica disponibilizado e armazenado ali no site de celebridades, Mundo GTV, então vocês acessam ali o mundogtv.com.br e assistem quantas vezes vocês quiserem, compartilhem e divulguem o máximo o Blitz Cultural e esses artistas sensacionais que têm passado por aqui. E depois que ele é armazenado ali no site Mundo GTV, ele é disponibilizado também no Facebook, Instagram, YouTube, em todos os lugares e plataformas possíveis para que vocês possam ter o maior alcance e disponibilidade onde vocês estiverem. Gente, o programa de hoje é um programa especial porque ele tem parceria com o Prêmio Book Brasil. Vocês sabem que o Blitz Cultural faz diversas parcerias, principalmente parcerias literárias. Então, vocês sabem que todos os anos nós fechamos parceria também com a Feira do Livro de Lisboa, através da Rede Sem Fronteiras, a nossa parceira aqui fiel, e que esse ano também estaremos entrevistando e trazendo os melhores escritores aí que estão diretamente da Feira do Livro de Lisboa e alguns escritores que estarão sendo representados também aqui no Blitz Cultural e com o mesmo sucesso que foram nos anos anteriores. E o de hoje, essa parceria com o Prêmio Book Brasil, trazendo para vocês aqui os finalistas ou os premiados, quem ganhou o prêmio finalista aqui do Prêmio Book Brasil, e não é diferente da nossa convidada de hoje. E nossa convidada, gente, ela é uma escritora por devoção. Ela começou a escrever ainda na infância, com 8 anos de idade, e desde então são quase 10 obras publicadas e com certeza muitas e muitas virão aí. Ela é publicitária e jornalista e uma amante da literatura, e isso deixou bem claro um pouco que eu estudei sobre ela. Vamos falar com a Stephanie Caroline, vencedora do Prêmio Book Brasil 2022 na categoria Romance, com o livro Destinos Entrelaçados. Stephanie, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Oi, boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui. E eu espero que quem está assistindo goste de conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu livro. A gente que agradece porque o presente é do nosso público aqui, sempre que trago escritores aqui. Na verdade, os artistas que têm passado por aqui têm sido uma contribuição gigante para o crescimento e para a disseminação desse programa aqui. Então, a gente que te agradece, Stephanie. Então, vamos lá, vamos conhecer aqui a nossa entrevistada, conhecer a sua obra, conhecer um pouco de sua vida e da sua carreira, né? Stephanie, antes da gente começar a nossa entrevista, mas já começando, eu quero que você fale um pouco da tua paixão pela literatura desde a infância, como é que tudo isso começou? Bom, eu comecei a me interessar por histórias com a Turma da Mônica. Eu acho que é um caso de muitos escritores, né? Opa! Os Eu gibizinhos da também! Turma da Mônica. Turma da Mônica e os gibis do universo Marvel e DC. Nossa, eu adorava, eu tinha muito. Eu tenho até hoje alguns da Mônica e desses outros universos aí. Eu tenho também, eu tenho a coleção da Turma da Mônica guardada até hoje e leio ainda hoje, gosto muito de gibis e foi onde eu comecei, né? E como eu sempre gostava era filha única, né? Então gostava de Hum, ter brincadeiras, assim, criar mundos, vamos chamar desse jeito. Eu comecei a escrever, era de brincadeira, para uma criança de 8 anos aquilo era só anotações, eu estava me divertindo ali. uhum.
Até que quando eu cheguei aos 15 anos, eu conheci o Desventuras em Série, de Lemony Snicket, e eu falei, gente, eu quero escrever um Ah, livro. E nisso eu já tinha escrito, eu escrevia muito em formato de roteiro, né? Porque é mais fácil. Pelo menos para mim por incrível que parecia mais fácil. pareça. Hoje eu já diria, não é tão simples assim, mas parecia mais fácil. E aí, quando eu li o Lemony Snicket, eu gostei da forma que ele narra a história de Desventuras em Série. Quem assistiu a série é bem naquele tom, bem Hum, pessimista, pra gente não dar spoiler. E eu falei, eu quero escrever um livro nesses mesmos moldes, né? Mais hum, um toque mais pessimista. E foi aí que eu comecei a aprender a escrever em formato de livro. Comecei aos 15 anos e terminei já aos 17, já estava na faculdade. Mas esse livro passou, tipo, 10 anos na gaveta, porque era ah. uma coisa minha, eu tinha medo de mostrar, né, para o mundo. E aí eu escrevi, imprimi na minha impressora e guardei. Morria de vergonha que alguém lesse a história. Ô, Nossa, Stephanie, não. você acredita que alguns escritores me procuraram? Eu conversei já, eu converso com muitos escritores, entrevisto muitos artistas e escritores, principalmente, porque é a minha área, então é uma área que eu gosto bastante de enveredar. E muitos falam isso que você está falando. Eu tenho, eu escrevo, mas não gosto de mostrar, está guardado. Um dia eu mostro, um dia eu publico. E é sempre isso. Caramba, que interessante. Sim. Daí, no meu caso, eu coloquei naquelas plataformas estilo clube de autores, porque eu comecei Hum, em uma que nem existe mais, mas usei o clube de autores também. E daí, no clube de autores, isso era 2013, 2014, na época eu acreditava que você só era escritor se uma editora te chamasse para você publicar hum, o seu livro, o que hoje a gente conhece como publicação tradicional. E eu deixei lá no clube de autores, para ter o livro para mim. Era hum, tipo, tenho em formato de livro, uma capa super simples. Essa edição tá guardada em algum lugar aqui em casa, ainda tenho. E aí aconteceu de eu receber, né, a proposta para fazer uma publicação, né, por e-mail, veio. Era um valor que eu podia pagar, eu aceitei, sem nem imaginar que eu estava me metendo numa roubada naquela Ah, época, porque seja era bem-vinda ao mundo do escritor brasileiro. o famoso, né, os famosos golpes de editora, que na verdade era uma pessoa que ela queria publicar o livro dela, tinha a frustração de não ter conseguido entrar numa editora, então ela, abriu uma editora, vou juntar dinheiro dos outros. Quando conseguiu realizar a publicação do livro dessa pessoa, os outros autores foram ficando para trás. Eu não posso dizer que eu fui vítima do golpe, porque eu recebi o intermediário de gráfica, ou seja, eu paguei, recebi os livros na minha casa, bonitinho, o resto do serviço que tinha no contrato não fizeram, mas Ah, os outros escritores que vieram depois começaram a reclamar, né, que pagavam e não recebiam. Aí, o cara pegou e jogou a gente em outra editora, disse, não, eu fali, é por isso que não tá tendo publicação, e jogou a gente numa segunda editora. Nessa segunda editora, aí realmente era um caso sério de golpe, era uma pessoa que já tinha dado golpe anteriormente, era a segunda caramba. editora que essa pessoa abria. Mas, assim, naquela época, na ingenuidade, a gente não sabia que antes de você aceitar um contrato, você tem que saber onde você está se enfiando, que não tem essa de porque uma editora te jogou na outra, você não tem contrato, que foi o meu caso, Uhum. né? Me empurraram ali, não, você veio da outra editora, você não vai precisar de contrato. Não tem essa, mudou, é outra empresa, tinha que ter Aham. contrato. E nisso, esse meu era o primeiro livro ainda, que é o Doce Vida de Ana, que é um livro que eu nem vendo mais no meu nome, ele fica no Wattpad no meu pseudônimo. Aham. Ele chegou a ser impresso e eu sei disso porque, assim, um amigo meu, que é designer, a gente tinha combinado que ele ia fazer a capa, ele estava precisando de emprego e eu indiquei ele para essa editora. E daí é que a gente começou a descobrir que não era bem de verdade as coisas que eram Caramba. contadas, que tinha muita sujeira. Enfim, em 2016 eu não vi essa nova edição desse meu primeiro livro. Eu fui para uma Bienal sem livro. Fiz a minha primeira Bienal, entrei sem livro, entrava com o marcador dizendo: olha, vão trazer meu livro, eu vou fazer uma sessão de autógrafos. Isso nunca aconteceu. E aí deu assim, a Bienal acho que naquele ano foi em setembro, final de agosto, começo de setembro. Aí o pessoal começou a reclamar. Ai, quem já era da editora, mas eu tô pagando e não tô recebendo. E jogaram o nome da dona da editora no Google, descobriram umas Hum. coisas que a gente tem que fazer antes de entrar na editora, né? A dica para quem vai Aham. começar a carreira. E daí todo mundo falou: não, gente, é golpe. A gente tem que fazer uma coisa.
E nisso, como o livro estava preso com a editora, eu conheci a Yara Prado, que é hoje minha beta e minha parceira desde então, e ela falou para mim: mas você não tem outra coisa escrita? Você já pensou em publicar o e-book, colocar na Amazon? Eu falei assim, mas e-book não é só a editora que coloca? Na época eu nem imaginava que a gente pode ir Uhum. lá e colocar. Ela falou: não, manda para mim teu segundo livro, eu vou ler, vou betar e vou revisar para você, porque era estudante de letras, agora voltou pro curso, vai concluir o curso, vai se formar, né? Ela falou: manda que eu resolvo. Aí ela mandou, fez os apontamentos de beta, as correções, né, como revisora, e eu subi o livro na Amazon. E daí lancei meu segundo livro naquele ano. E o Uhum. primeiro ficou nessa enrolação até que realmente descobrimos que era um golpe. A editora daí fecha as portas, né? Aí eles Pois é. declaram falência, essas coisas. Em janeiro, eles tentaram um suposto acordo. Eles pediram pra gente mandar um e-mail, eu mandei, e a proposta era, tipo, absurda, era a gente fica com todos os teus royalties e você paga para receber os livros que sobraram. Você paga o Sedex. Uhum. Aí eu nem respondi na época. Eu não tinha contrato, eu não podia entrar na justiça para ir atrás, mas a Yara, que tinha contrato, foi atrás e conseguiu reaver, né, os direitos dela, porque ela já era dessa editora antes e eu Uhum. fui jogada nessa editora. E aí eu lembro que foi uma época assim que eu realmente pensei, gente, não é para mim isso, quero desistir. Mas nisso eu estava escrevendo contos que eu postava num blog que nem existe mais. Uhum. E a Yara, também frustrada com tudo que aconteceu, decidiu que ela queria criar uma editora para ajudar escritores que não têm condições de pagar 15 mil reais por uma publicação, que era quanto se cobrava em editoras que não são as grandes editoras que fazem publicação tradicional, mas são editoras mais Mais conhecidas. renomada, sim. Mas ao mesmo tempo queria ajudar quem queria, né, e ser idônea, né, ajudar essas pessoas que queriam começar a entrar no mercado e ter o sonho do livro físico. E aí ela abriu a editora Estalo, na época, em 2017, e me convidou para. Ela perguntou se tem outro livro para lançar. E nisso eu tinha acabado de concluir o 13 Contos de Amor ou Não. E falei, tem, e quero lançar. Aí ela pegou e falou, então só vem. Aí eu Uhum. mandei, esse livro foi lançado com eles. Esse livro chegou, ele ganhou uma nova edição em 2021. E a Estalo foi a minha primeira experiência com a editora, que foi muito positiva, porque era uma pessoa que eu conhecia, era uma pessoa que Tem fez a um capa do trabalho livro legal. aí? Tenho guardado aqui no meio da minha bagunça, porque assim, A tua história com a publicação de um livro daria um livro, né? então, eu vou chegar lá, porque eu cheguei a escrever sobre isso, mas vamos pegar o 13 contos aqui da edição da Estalo, porque é a edição que fica o e-book hoje na Amazon, né? Ah, olha que Eu não sei. lindo. Dá para E ver sim. essa capa foi feita pela editora, né? E quando a Yara, infelizmente, não conseguiu seguir com o projeto, porque você publicar um livro de graça e arcar com todos os custos não é fácil É, para uma isso é editora verdade. pequena. Então ela decidiu encerrar as atividades do que mudar a proposta inicial dela, que era uma publicação sem custos. E aí Uhum. todos os autores que fizeram a publicação com a Estalo ganharam a diagramação e a capa e tem total direito de usar. Geralmente isso não acontece quando você sai da maioria das Isso editoras. é É da verdade. editora, você Pelo tem que. menos 2 anos você está preso ali. Tem que ter uma nova edição, se você for lançar de novo, uma nova capa e todas essas coisas. Uhum. Aí eu fiquei em 2017, né, com a editora, e em 2018 eu tinha terminado mais um livro, que foi o Diário da Garota em Crise, e eu queria lançar. Mas como o foco da Yara eram os escritores iniciantes, e aí eu já não era mais uma escritora iniciante, Aham. eu já não me encaixava Para no ir andar com pitching tuas dela. próprias pernas agora. Aí eu falei, gente, eu vou tentar publicação independente. Eu vou fazer a publicação do impresso sozinha, sem o selo editorial. E eu fiz a capa, na época uma outra capa, porque o diário já tem uma nova edição, e lancei o livro. Foi a minha primeira experiência como autora independente, foi a primeira vez que eu fui para Bienal, assim, na louca, sem stand, tentar vender nos corredores e conseguir. Que Foi em bacana. 2018, assim, foi bem divertido. Mas eu tava com pouco livro. É importante ressaltar que eu tava com pequena quantidade, fui distribuir marcador. E esse meu livro, ele tem uma continuação, né? O Diário foi lançado em 2018. Em 2019 eu lancei o Para Sempre. Também continuei de forma independente, porque daí eu aprendi.
como fazer diagramação, como conversar com gráfica, pesquisar preço, a Uhum, capa montar, né, na época eu trabalhava com bancos de imagem e montava a capa do jeito que eu queria. Hoje uhum. eu já trabalho com ilustração, com ilustradores. A gente vai mudando, vai melhorando as finanças, Não né? é? Então a gente vai Vai mudando. amadurecendo, vai lendo um contrato. Sim, exatamente. Aí depois, em 2020, eu lancei Deixe-me Roubar Seu Coração, que foi o meu sexto livro, que ele é um spin-off do Para Sempre, mas ele pode ser lido independente. Deixe-me Roubar Seu Coração ganhou Tá, uma ele nova tá, edição. tá com eles aí, pode mostrar a capa pra gente. Vou mostrar com a capa nova, porque ele ganhou uma capa nova. Ele ganhou nova edição, porque agora, assim, como eu estou trabalhando com o ilustrador que fez o Destinos Entrelaçados, inclusive, e como é um universo, assim, os livros podem ser lidos independentes, mas eles fazem parte do mesmo universo. Então eu decidi trabalhar com o mesmo ilustrador. E Aham. daí veio o Deixe-me Roubar Seu Olha, Coração, que né? lindo. Poxa Hoje ele é vida. vendido nessa capa. Ele tem o e-book e o físico é direto comigo, porque sou eu que faço, né? Então Aham. o pessoal compra direto comigo e dá para pedir porque tem a livraria da Booktwo e a Booktwo coloca na Amazon. Então você pode pedir sob demanda, né, por lá. Aham. Depois de Deixe-me Roubar Seu Coração veio o Amor Destino Final e aí eu comentei, né, da questão que você falou, dá um livro a sua história de começo de carreira. Não só dá como deu. Então a gente brinca. Ah, que bacana. Amor Destino Final é um livro onde a protagonista é escritora, né? Então é essa a capa dele. Ele também vai Ah, ganhar depois a capa ilustrada, por enquanto ele tá com a capa antiga. inspirados em fatos reais. Inspirado nessa história do golpe da editora, o começo de carreira mais complicado, apesar da Luna ter uma história bem diferente da minha, né? No desenvolvimento e até no final de como se resolve essa questão do golpe para ela de uma forma mais positiva, em comparação, Uhum. né, do que foi comigo. Então eu trouxe aqui essa questão de, né, dela ser escritora, de lidar com todos esses percalços do começo da carreira. Eu brinco que foi onde eu desabafei aquela história que eu tinha vivido lá em 2016, né? Coloquei na personagem. Puxa vida, que bacana. É, saindo um pouquinho, Stephanie, do mundo de escritora e entrando no mundo de leitora, você é uma leitora voraz, tendo em vista o consumo de livros no Brasil, que não é tão significante quanto deveria ser, e tantas editoras, livrarias fechando, seja comerciais, sejam livrarias públicas. Qual que é o segredo de permanecer lendo, gostando de livro? Por quê, gente? Pode parecer uma pergunta simples, mas eu conheço muitos escritores que não gostam de ler. Para você ser um bom escritor, você tem que Essa. ler bastante. A sociedade precisa ler e consumir livros cada vez mais. E vou puxar aqui para o nosso lado: leiam livros de autores nacionais que são bons tanto quanto ou melhor do que livros estrangeiros, literaturas estrangeiras. Então, para manter você que começou tão cedo, se apaixonou por livro desde os seus que se entendeu por gente. E hoje você continua lendo, lendo, lendo. Qual o segredo aqui para quem está nos assistindo, quem quer escrever, ou mesmo quem quer curtir uma boa leitura? Bom, então eu vou relatar como a experiência pessoal mesmo. De criança, a gente lê muito influenciado pelos pais. Então, é a Hum. influência da família ali e a escola que traz os livrinhos lá para a criança ler. Então, quando eu era criança, até os 10 anos, eu ia bastante na biblioteca da escola, emprestava os livros. Na adolescência, a gente se torna um pouco revoltado. Hoje, eu acho que a geração de hoje ela tem muito mais distrações do que a minha, porque a minha Deixa eu era. aproveitar, eu peguei o gancho da minha última entrevista e o entrevistador falou de várias coisas, falou de um livro que ele vai escrever sobre a Índia, e eu comentei de um prêmio que eu recebi do meu filme, a versão na Índia, que chegou para mim a medalha por, sei lá, bacana, como um dos filmes escolhidos para um filme escolhido para representar o Brasil lá na Índia, no Festival Kalakari Filmes, e você falando que quando a gente é adolescente, a gente se revolta. Gente, aqui, ó, sou adolescente, minha vida é uma merda. Procura, além de procurar os livros que a Yara, ou que a Stephanie vai divulgar aqui, no final ela vai passar os contatos dela, onde pode encontrar o livro, as redes sociais dela. Procurem também do Daniel Marques aqui, ó, Sou Adolescente, Minha Vida é uma Merda, um dos meus livros aqui, que graças a Deus tem feito bastante sucesso, é uma ficção também. Agora, Yara, volta aí para você da revolta adolescência aí. E é uma fase que a gente tem outras distrações, né? Na minha época era a internet mesmo, era o início, né, do
MSN, essas coisas assim. Hoje eu acho que é pior, porque as crianças Ah, já bem nascem com pior. o celular na mão, então elas têm muito mais distração. E foi uma época que eu abandonei um pouco a leitura, aí lia só o que, tipo, os professores recomendavam, e nessa fase da adolescência, geralmente eles só recomendam pra gente ler os clássicos, não, a gente não sai muito disso, Uhum. até, né, lá a partir da sexta série, até o ensino médio. Li alguns livros que eu me interessei, por exemplo, no ensino médio, um livro que eu li, que é parte dos clássicos, foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e eu gostei muito da história, mas também li outros que foi assim, obrigada. Até que, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, o professor, vendo que a turma tinha muita mania de pegar resumo na internet, não ler os livros e responder qualquer coisa na prova de literatura, ele propôs o seguinte: então vamos ler fora do currículo da escola aqui. Eu Uhum. vou abrir, só que assim, vocês têm que ler pelo menos um livro por mês. E aí eu Olha comecei só. a frequentar a biblioteca da escola de novo e pegar gosto. Foi onde eu conheci Desventuras em Série, lá emprestando os livros. Na verdade, eu assisti o filme e daí comecei a ter contato com os livros. E na biblioteca da escola eu conheci uma série que eu nem sei se ainda é divulgada, chamada Artemis Fowl, que é de fantasia. Uhum. Então eu tive muito contato e daí voltou esse gosto pela leitura com essas séries, com esses, né, livros, são séries, né? São séries de livros, sagas adolescentes, além do próprio Harry Potter, que eu tinha começado lá aos 11 anos. Aí quando chegou o quarto livro, que era um Pô, calhamaço, eu li até o quarto livro também, e assisti todos os porque, filmes. porque o quarto livro vira um calhamaço. Daí você, Aham. adolescente, tem trauma de calhamaço, é normal. É. Aí você recua. Aí depois, no ensino médio, quando eu peguei esse hábito de leitura aí, quando eu já não tinha lançado ainda os novos de Desventuras em Série, ou o Artemis Fowl, porque eu tinha que esperar vir o próximo da saga, aí eu peguei e falei, eu vou reler Harry Potter. Daí eu peguei do quarto de novo, o quinto, daí eu fui até o final, eu terminei a saga. Bacana. O interessante você falar aí do trauma de adolescente, tanto por livros grossos, como também por livros que às vezes não interessa para ele, ou naquele momento, ou os grandes clássicos, querendo ou não, tem uma linguagem um pouco mais arcaica. São livros que são fundamentais, principalmente para nós, escritores, que precisamos ler. Euclides da Cunha, Érico Veríssimo, Machado de Assis e as literaturas internacionais também, que para a gente é interessante que a gente pesquise, leia, conheça, mas você pega um adolescente que já não gosta muito de leitura, você entrega um livro que tem uma linguagem mais difícil, arcaico, e coisas que ele não conheça ou que não interessa muito, então aquela linguagem voz me sei e tudo mais, e aquilo para ele Sim. torna-se maçante. É nesse ponto que eu conversei em outras entrevistas, inclusive com o entrevistado Alexandre Memphis, que eu conversei do Prêmio Book Brasil, também vocês podem conferir, nós falamos justamente sobre esse assunto, que deveria haver uma política pública diferente, que deveria começar com as literaturas de autores brasileiros contemporâneos, e aí depois passaria para os clássicos, porque aí o adolescente estaria falando, lendo um livro que fala muitas vezes sobre um smartphone, sobre um drama real que ele está vivendo ali, ele começa a se identificar com cenários reais e coisas do tipo, e aí ele fala, caramba, essa leitura é bacana, então eu gosto desse livro. Eu cansei de ver pessoas falar para mim que odeia poesia e nunca sequer pegou um livro e leu Sim. uma poesia e não sabe o que a poesia traz realmente, a essência que ela tem e a transformação que ela pode trazer para a sua vida intelectual, inclusive. Mas é isso que eu falo. Então, algum trabalho social e político para que isso possa mudar. E não apenas a gente seja obrigado, como você falou, que lê um livro que você gostou, e outro você foi obrigado. Aconteceu com todos nós, e acontece ainda hoje. Você vai numa prova do Enem ou algo do tipo, tem os grandes clássicos que a maioria da população brasileira, que tem pouco incentivo à leitura porque já é cultural, não leram, porque muitos acham chato ou maçante. Então, para nós que somos escritores e somos formadores de opiniões, é muito mais fácil nós termos lido um clássico como esse, um jornalista ler, uma pessoa que trabalha na mídia ou algo do tipo, do que um adolescente, uma criança. Então, são raras as exceções, e isso precisa realmente mudar. E vamos aqui, gente, quem está nos ouvindo, a gente tem 10 milhões de acesso mensal, que chegue aqui às autoridades e que eles possam ver a literatura com outros olhos, inclusive aproveitando esse toque também, para que vejam também a parte do escritor, porque no Brasil, a gente paga muita taxa, problemas com editoras, achar uma editora séria,
ponto de distribuição, ponto de venda para chegar no leitor, o incentivo à leitura, os royalties do autor. Então, é um drama. O autor tem muita inspiração, porque ele vive um drama para escrever um livro no Brasil. Sim, exatamente. Eu digo que são 10 tombos para uma vitória. De fato. Agora, Stephanie, vamos mudar agora, depois do desabafo e de solicitar aqui às autoridades que olhem para a vida literária, para os escritores nacionais. Você é uma das vencedoras do Prêmio Book Brasil 2022 na categoria romance, né? Cadê o Sim. teu livro? Esse aqui, que agora ele já está com a capa atualizada com o selo de ganhador do prêmio, né? Que é o Destinos Entrelaçados. Que bacana, que lindo. Me fala desse livro aí mais, conta pra gente aí, nós tenhamos vontade e vamos buscar esse livro aí, gente. Você que está nos assistindo, anota o nome do livro aí, daqui a pouco você consegue solicitar aí com a Stephanie o livro autografado aí. Bom, ele foi um lançamento do ano passado, né, de 2022, e foi uma história que é um romance que aborda vários temas, mais vida real, que já é o meu foco desde o Diário da Garota em Crise, né? Eu já trabalho com esse tema mais vida real. Então aqui eu falei de descoberta da sexualidade na vida adulta. A Hum. personagem, né, a protagonista é demissexual, vai se descobrir demissexual aos 21 anos, na vida adulta. Eu falei sobre a vida de um pai solo, com o personagem, né, o protagonista, né, o par romântico da protagonista. Falei sobre Encontros de Almas Gêmeas, que é a parte fofa do livro, né, que geralmente o público adolescente Ah, mais 14 anos gosta muito, que eu consigo pegar esse público já que eu não tenho nenhuma cena mais 18, então eu posso vender para quem tem menos de 18 anos. E também eu trouxe a questão, né, dos lutos e das culpas, porque tem uma tragédia que acontece na história e tem um personagem que carrega uma culpa sobre o que isso aconteceu, mas a gente não pode dar um spoiler e contar o que é, né? claro, que bacana, que interessante. Você está abordando vários temas aí que muitas vezes é um tabu, as pessoas não gostam sequer de falar, né? Sim, Ou não foram reconhecem que vive aquilo. exatamente. É um assunto que é pouco até na comunidade assexual, o pessoal comenta, né? Que é difícil achar literatura, não só literatura, séries, filmes que tenham personagens assexuais e abordados de uma forma não seria nem romantizada, seria assim, no sentido, aquilo não é real, a pessoa chutou que é aquilo e colocou ali, né? Hum, Nós tivemos agora na novela, recentemente, né, na novela Travessia, que eu acho que já acabou, que passava na Globo, teve dois personagens assexuais, né, que trouxeram 1% do que é a sexualidade, mas novela é aquela coisa, né? No final o personagem tem que ter um final feliz, então aham. todo mundo casa, todo mundo tem filho. E a realidade é bem diferente, principalmente começando com um país machista que não fala de fato algum de uma sociedade que usa máscaras e se acha no direito de sentar em suas poltronas e julgar quem quer que seja, por qualquer motivo que seja, que não é problema deles. Então, é muita coragem sua e é um desafio muito grande. Eu adorei isso, viu? Sim, mas eu gostei bastante de trazer esse tema e como eu trabalho com esse público jovem, adulto, mas que pega um pouco ali o fim da adolescência, né, a partir dos 14 aos 18 anos, então eu tenho tido um retorno interessante, muita gente se identificando com a personagem. Nossa, eu não imaginava, né, que eu achava só que eu era estranho, e na verdade não, isso tem um nome, é uma orientação sexual. Então é interessante receber esse retorno, inclusive do público adulto. Hum, Porque, por exemplo, dentro da comunidade assexual, o pessoal gosta da história, mas eu estou abordando um tipo de assexualidade, que é a demissexualidade. Então, eu hum, vou criar uma identificação com um grupo. Agora, fora, eu vejo assim que tem uma cena no livro onde é uma conversa entre a C e a mãe dela, onde eu falo muito brevemente, mas explico os outros espectros ali da sexualidade e quem não conhecia, né, o pessoal que está acostumado só com heterossexualidade, a sociedade heteronormativa, veio falar para mim, hum. gente, eu não imaginava que existisse isso, eu achei muito legal você trazer, você explicou de uma forma assim, não complicou os termos, foi
é uma conversa entre as duas E aí personagens. voltamos àquilo que falamos no começo, a leitura. A leitura traz conhecimento e abre, esclarece um pouco. Então, para você entender, você tem que ler. Como é que eu vou entender sobre o que é uma sexualidade, se eu não ler, se eu não procurar, se eu não pesquisar? Eu julgo pelo Sim, que estão me dizendo, né? exatamente. Você vai muito na onda do que tem por aí, do que os outros falam, e às vezes o que os outros estão falando não é a verdade. É assim, o mais do mesmo e tá ali, não tá correto, né? Você tá, Uhum. inclusive, às vezes tentando encaixar a pessoa numa caixinha. E ela não precisa ser encaixada numa caixinha. De fato. Stephanie, a sua obra foi escolhida por um corpo jurado, de jurados muito críticos, eu posso te garantir isso, e que escolheu tua obra entre tantas outras muito boas também. E você foi a vencedora. Olha que bacana. O que isso significa para você? Bom, eu lembro como se fosse ontem, né, do dia que saiu o resultado. Para mim, foi uma coisa muito positiva, porque eu levei um susto, eu já não estava esperando, assim. Porque, assim, eu participei de outros prêmios que são de votação popular. Votação popular, a tua missão mais difícil é se divulgar. Porque você tem que encontrar pessoas que não te conhecem e que vão votar em você e convencer quem te conhece a votar em você, sabendo que ela conhece também outras pessoas. Então, geralmente, quem te conhece vai votar no outro que também está concorrendo. Uhum. E, assim, eu já tinha recebido esse convite para participar, né? Já conhecia o Prêmio Book Brasil desde que ele foi lançado. Já tinham me Olha. indicado, vai lá, manda. Mas eu sempre ficava assim, ai, não, eu não vou mandar, eu não sou boa o suficiente, eles vão ler e não vão gostar. Então, quando eu mandei, e eu tinha já uma visão diferente em relação aos outros livros, porque dos meus betas eu recebi um retorno muito positivo. Eles Uhum. falaram assim, a Yara, né, Yara Prado, que está comigo desde do livro, do segundo livro, ela falou assim: tua escrita evoluiu muito nesses quase 10 anos. Então, Que ótimo. daí eu falei, gente, daí eu falei, vou mandar. O máximo que vai acontecer é não ganhar. O não a gente já tem, e é difícil, a gente falar é fácil, assimilar é difícil. Uhum. E daí, quando eles começaram a divulgar, né, quando saiu o segundo lugar, eu não conhecia quem era o ganhador do segundo lugar. Eu lembro que eu falei para minha amiga, ixi, que esse ano não deu. Eu acho que não é para mim, né? Esse ano. E daí eu estava trabalhando, né? Trabalho à tarde, continuando meus escritas de texto de publicidade e jornalismo, e apareceu que eu tinha sido marcada numa publicação pelo Prêmio Book Brasil, né? Então eu falei, não, eles estão agradecendo todos os participantes, né, pelas doações, né, obrigado pela participação, né, é o Stories. E daí quando eu puxei, apareceu ali, não, que é o livro vencedor como o melhor romance. Eu lembro que eu fiquei em choque por alguns minutos Caramba. e eu gritei assim, gente, eu ganhei. Então levou alguns minutos para cair a ficha, porque é Uhum. o famoso, eu já escrevi sobre isso, né, na parte de jornalismo, é a famosa síndrome da impostora, da gente dizer, eu sou bom, mas tem gente melhor do que eu. Realmente Uhum. tem gente melhor que você, mas isso não significa que você não é bom. E a gente costuma descartar o eu sou bom e eu posso melhorar. Aham, é verdade, viu? É, gente, estamos aqui conversando com a Stephanie Caroline, essa escritora maravilhosa, vencedora do Prêmio Book Brasil na categoria Romance com o livro Destinos Entrelaçados. Vocês estão vendo aqui a simpatia da Stephanie, conhecendo um pouco da sua vida, sua paixão pela escrita e pela leitura, e que isso é raridade hoje em dia. Agora, Stephanie, você também é publicitária e jornalista, certo? E em Certo. suas escritas, você busca um toque de realidade para que os leitores se identifiquem com os teus personagens. Isso é uma estratégia comercial? Não sei dizer, porque assim, eu brinco que o pessoal trabalha muito com uma coisa assim, eu tive um direcionamento, e no meu caso as coisas simplesmente surgem. Elas Ah, surgem e eu escrevo. uhum, Então, todas as histórias chegam um momento, toda entrevista que eu dou, eu brinco com isso e é uma verdade. Eu tenho uma Netflix particular na minha cabeça, que é onde essas histórias estão sendo contadas, e daí chega um momento que eu tenho que sentar no computador e escrever. Às vezes eu vou só topificando, escaletando, e chega uhum. uma hora eu preciso ir lá e baixar, fazer o download da série. Mas é a forma como eu funciono. Então eu sempre funcionei desse jeito.
sempre a história começou sendo contada para mim, e hoje eu brinco até que os personagens é como se eu fosse uma terapeuta dos personagens, e eles vêm, sentam, contam suas histórias, deixam que eu assista isso de fora, e depois eu vou lá e assumo, né, a primeira pessoa para contar a história. Gente, eu vou fazer uma pergunta para Stephanie aqui, que está até fora do nosso roteiro. Ainda não li os teus livros, mas não sei em que rumo as histórias vão, mas são romances, provavelmente tem dramas e algumas tragédias por aí, não sei. Já teve envolvimento muito com algum personagem ou com alguma parte do livro? Você já ficou com do Dodge? Gente, acontece isso, a gente que é escritor sabe, dó de matar um personagem ou de fazê-lo sofrer, ou você é aquela deusa da escrita que o mundo pode acabar. Não tô nem aí. Quando eu estou escrevendo, eu não tenho dó de nada, porque é exatamente É a isso que eu deusa destruidora comentei. aqui, ó. É como se tivesse o personagem aqui do meu lado, ele tá narrando e eu tô escrevendo. Eu tenho um livro no qual tem uma morte bem impactante, que é o Para Sempre. Não vou contar qual é o personagem, porque é um baita de um spoiler, mas assim, Ah, vão ler a duologia do Diário Para Sempre que vocês vão pegar isso. O Diário tem muitas mortes também. E, assim, eu escrevo, aí eu leio várias vezes, até eu mandar para os betas. Depois que volta da betagem, eu faço as correções da betagem e revisão e leio de novo, e aí o livro é publicado. Aí eu fico assim, dou um tempo. E aí, depois de um tempo, eu vou ler como leitora. Porque existe uma hum. diferença entre você ler como escritor Você e você consegue separar? eu consigo Você é fingir. evoluída. Me fala Eu primeiro consigo. an- você como que é para você reler o teu livro mais de duas vezes? Chega uma hora, a história fica enjoativa. Mas como eu tô lendo como crítica, como se eu fosse uma leitora crítica nessas primeiras revisões antes de ir para betagem ou até depois de voltar, eu sigo ali. Não, eu estou lendo como profissional. É como se eu estivesse avaliando o livro de outra pessoa, vendo o que precisa ser melhorado, o que dá para mudar. Então, eu vou focando e existe assim, eu foco no português, depois eu foco se a história tá fazendo sentido, né? Se ela tem começo, meio e fim, se Uhum. não tem personagem que se chamava José e no final virou João, todas essas É. conectividades. E daí depois, às vezes, antes de mandar para os betas, eu ainda faço uma última leitura como mais com foco de leitora, para ver se a história está aprendendo. Porque eu tenho uma das minhas betas que ela é só para isso. A análise dela é como leitora, para ver se a história aprende, se a história mantém o leitor interessado. Os outros dois, eles têm um foco mais em analisar se a história tem começo, meio e fim, né? Todas as técnicas de escrita e a revisão, porque a Yara é revisora também, então ela faz as duas coisas. Aí, ô Stephanie, o Beta vai chegar para você naquela tua obra que tu achou maravilhosa. A minha cereja do bolo tá aqui. Entrega para ela, ela fala, não gostei disso, disso e disso. Aquilo te dói? No começo doía, mas eu mudo o que precisa, porque assim, Aham. a gente tende a ver de uma É forma muito isso. positiva. Dói, dá raiva, você quer xingar, você quer jogar o livro na cabeça do Beta. Meu Deus, como? Tá ótimo, tá perfeito, você fica com raiva. Aí depois vem aquela respira, aquela aceitação. Caramba, vamos lá. Aí começa a reler, né? Aí muda, Sim, porque a forma que ela pensa muitas vezes pode ser como muitos vão pensar. porque assim para você sempre vai estar perfeito. Por isso que eu também perdi um pouco de ir com aquela visão. Eu digo assim, livro não é filho. Que filho, a mãe sempre é lindo, né? O meu filho sempre é lindo, sempre é perfeito para Ah, a mãe. Então eu gosto de dizer, livro não é filho, livro é produto. Então por isso que eu comecei a separar essa minha visão e a mesma criticidade que eu tenho hoje quando eu estou lendo livros. Eu vi que às vezes eu tenho que tomar cuidado, que eu vou. A pessoa, calma, a pessoa não está me pedindo uma leitura crítica, eu tô lendo esse livro para relaxar. Ela não quer que eu fique reclamando porque aconteceu tal coisa, que ela se perdeu. Se eu conheço o autor, beleza, eu vou lá, converso com ele. Olha, teu livro tem essas questões aqui, vale dar uma olhadinha de novo. Se eu não conheço, não tem por que eu estar fazendo essa crítica. é Então, a primeira eu come... escritora, eu vou falar aqui com propriedade, que eu falo e que diz o meu livro não é filho. E isso é de uma sabedoria muito grande, porque geralmente quem escreve tem um carinho, uma paixão pelo seu livro, como se fosse filho. uma defesa pelo seu livro. Você abre mão de algumas coisas, porque a verdade, por ser filho, mas você cria o filho para o mundo, e você quer que esse teu filho passe pelas mãos de milhares de pessoas.
Mas Exato. é bem interessante, a primeira pessoa, e eu falo com muitos escritores, muitos brasileiros e fora do Brasil, a primeira pessoa que fala que tem esse desprendimento pelo livro com muita responsabilidade. É admirável isso. Eu tive que aprender porque, assim, ou eu soltava, e até como alguém que trabalha com marketing, né? Ou eu soltava ou eu surtava. A gente brinca. Porque, Aham. assim, o que acontece quando você vê o livro como filho ou, assim, a sua perfeição? No momento que você recebeu uma crítica, que às vezes não tem nada a ver com a questão de que você é um mau escritor, que não é um problema no seu livro, mas é uma visão pessoal daquela pessoa que ela não escreveria daquele jeito. Ou o que eu Uhum. chamo popularmente de gosto pessoal. Você vai tomar aquilo como pessoal, você vai de repente largar a carreira de escrita, você vai mudar a tua o que seria a tua essência, porque aquela crítica te magoou demais. Então eu aprendi a separar muito bem. Então eu digo, livro é produto, ele está ali para ser vendido, para ser lido. E eu Uhum. não vou agradar gregos e troianos. E o pior que eu digo assim, eu aprendi do jeito difícil, que foi recebendo essas críticas. Até que eu comecei a ver. No começo eu levava, não, eu não sou uma boa escritora. E depois eu falava assim, calma aí, é gosto pessoal. Aham. Eu tenho um estilo de escrita muito específico, que é um romance que eu brinco assim, o livro bate no leitor, porque ele vai criar uma identificação, só que essa identificação pode ser positiva ou negativa. Uhum. E quando ela é negativa, é claro que a pessoa vai criticar, porque se eu crio uma identificação negativa, o que que acontece? Eu quero ir lá, eu quero falar disso, porque como assim essa pessoa tá querendo esfregar isso na minha cara? Pois é. Stephanie, os romances, muitas vezes, eles trazem dramas e até tragédias, o que acontece corriqueiramente na vida real, né? Muitas vezes, trazendo aqui a nossa conversa um pouco para a triste realidade. E você, como jornalista e mulher, deve ouvir muitos casos de feminicídio, de violência doméstica. Qual seria o cenário ideal para uma mulher hoje no Brasil? Gente, vocês estão vendo que eu vou para a literatura, vou para a história, para a vida, para a Stephanie, vamos para a vida real, que é interessante nós debatermos esses dois pontos, principalmente com pessoas como a Stephanie, ou algumas pessoas que vêm aqui, os jornalistas ou escritores, que a gente consegue ultrapassar ou transpor um pouco mais a nossa conversa para um tema que é relevante para a sociedade. Então, hoje, qual seria ideal, seja leis ou seja o que for, ideal para uma mulher no Brasil? Hoje eu acredito que a gente precisa de mais leis que favoreçam, né, as mulheres, além de mais espaço para que elas possam falar, né, de suas profissões, e aqui não só de escrita, estou falando de N profissões, e também que as mulheres possam entrar em profissões que hoje são vistas exclusivamente como masculinas, sem que isso seja olhado torto, vamos dizer assim, essa palavra. Uhum. A gente precisa mudar muito algumas visões que ainda se trazem, né, de que mulher não pode fazer isso, mulher só pode trabalhar com aquilo. Nossa sociedade patriarcal que ainda Sim, perdura ali firme e forte, né? exatamente. Stephanie, então vamos ainda adentrar um pouco mais nisso, a política, porque ainda tem pouca mulher na política, sendo que a maioria da população do Sim. Brasil é feminina. Sei que eu estou te jogando umas fogueiras aqui, vou te jogar mais. Bom, realmente tem muito pouco e eu acompanhei até alguns são na última eleição são alguns não se chamam, não seriam comícios. São alguns Instagrams feministas que comentaram exatamente sobre isso, né? A questão, a necessidade de ter mais mulheres na política. E a gente acompanha muito, e a questão é que é difícil para a mulher entrar e permanecer na política. Muitas interessadas têm, mas poucas conseguem, por exemplo, a quantidade de votos, porque você não começa na presidência do país. Aham. Você começa de baixo lá no vereador, às vezes até mais abaixo, assim, cuidando Uma secretaria, um... de uma. Presidindo, por exemplo, um negócio do partido na sua cidade, na regional do seu bairro. Você começa muito de baixo. E assim, interesse há, mas é difícil. Existe votação do mesmo jeito, e geralmente as mulheres conseguem poucos votos para continuar e permanecer.
sair, né, ir daqui do cargo mais baixo até ir adiante. Então, quanto mais cresce o cargo, menos elas vão chegando lá. E o interessante disso, vocês que estão nos assistindo também, vocês podem observar e depois, futuramente, rebater, vocês são livres para isso, criticar ou apoiar, que também é muito, muito bem-vindo o apoio, né? Stephanie, também muitas vezes podemos falar do governo passado sem adentrar lado político, que tiveram poucas mulheres nos ministérios. Aí podemos falar deste governo atual, que tem mais mulheres neste ministério, porém, nos governos gerais, eu quero te falar, porque são dados alguns ministérios para as mulheres, porém, os ministérios mais importantes e os que lidam com mais dinheiro não chegam nas mãos das mulheres. E olha que as mulheres são muito melhores para fazer conta, para trabalhar. Eu sempre falo, mulher tem 10 cérebros. O homem tem um que mal funciona, a mulher tem 10 cérebros. Então, por que um Ministério da Economia não vai para uma mulher, um Ministério da Casa Civil e de Segurança Pública, que a mulher consegue colocar ordem na casa mais do que um homem? E os grandes ministérios, o que tem muito mais dinheiro, que controla, não chega nas mãos de mulheres, mesmo que colocam mulheres ali, vamos colocar um aqui, outro ali, ou para dizer que colocou. Falta essa confiança, de fato, que a mulher pegue um ministério fundamental para lidar com o dinheiro do país, né? Exatamente. Eu acho que é porque no momento quem comanda, né, quem tá, o país não tem interesse nisso. Então é difícil que chegue, né, até as pessoas consigam chegar nesses cargos. Então, quando por mais que haja interesse, né, da parte delas, existe uma outra parte que não tem interesse que isso aconteça Hum. ainda. E é a visão, no momento, acho que é a visão que o próprio Brasil tem, né? A nossa sociedade é bastante heteronormativa e, como você comentou, machista. Então, gente, a próxima eleição aí, que é para prefeito, vereadores, vamos colocar ali pelo menos meio a meio, né? Tem mulheres muito qualificadas e muito mais do que homens qualificados aí. Voltando agora para a tua carreira, Stephanie, quais as barreiras que você encontra quando resolve escrever um livro? Sejam barreiras da criação, publicação, distribuição, venda, quais as maiores? Eu acho que todo escritor fala isso e a parte mais difícil é a divulgação, né? Porque o vender, se você soubesse divulgar, você consegue vender. Então é meio tá um ligado com o outro. Hum, Então, o meu maior desafio hoje é me divulgar. Então, eu tive que aprender muito e, no fundo, eu sou grata à pandemia, porque a pandemia me obrigou a aprender a me divulgar na internet, que era onde eu não sabia me divulgar. Eu sei vender muito bem no cara a cara, no boca a boca. uhum. Mas eu tinha muito medo de aparecer, falar das minhas histórias, entende? Aquela visão, mas vão falar mal do meu livro. Você falando ou não do seu livro, alguém vai falar mal do seu livro, alguém vai Isso é descobrir verdade. lá escondido na Amazon, vai ler, não vai gostar e vai falar. Então não tem como você fugir disso. Então hoje é a divulgação e eu diria assim também a questão de tempo para sentar e escrever. Por quê? Porque hoje escrita de livros não é a minha profissão principal, é a minha segunda profissão. Só que eu Hum, trabalho com escrita de segunda a sexta, com a parte de jornalismo e publicidade, e isso é o que acontece, você cansa a mente. Então, à noite, durante a semana, o que eu mais vejo em curso de escrita criativa, você tem que escrever todo dia. E eu bato contra. Eu digo assim: você escreve todo dia se você não faz mais nada da sua vida. aham. Ou se você não trabalha com Você algo já que está utilize. aposentado, tranquilo, né? Mesmo? Exatamente. Servidor público, aí é tranquilo, você Escreve consegue. todo dia. Agora, se você trabalha com outra profissão e a escrita tá como sua segunda profissão, você não consegue escrever todo dia. Você vai criar uma rotina que vai se adaptar para você. No meu caso, o que eu adaptei? Eu coloquei os finais de semana. Porque Hum, durante a semana à noite, eu tô em estafa, meu cérebro está cansado. Ele não quer sentar e escrever. Eu quero ler, eu quero fazer outra coisa para relaxar. Então, no uhum, final de semana, eu adotei uma rotina, e ainda assim, geralmente essa rotina funciona durante 6 meses no meu ano. Por quê? Porque daí eu termino de escrever o livro, 6 a 7 meses, né? Vai até o começo do ano seguinte.
Aí eu passo por todo o processo, que é reler, reescrever, E aí vai arrumar. mais 6 meses esse processo. E aí eu não gosto de misturar outro projeto, Uhum. porque, assim, eu não sei se eu me sinto meio perdida, eu deixo o projeto acontecendo na minha cabeça. Mas começar a escrever, eu corro muito risco de começar e largar esse projeto, e quando eu terminar, tiver o tempo livre de volta, eu começar outro. Então, Uhum. hoje eu digo assim, eu me dou essas férias, entre aspas, de 6 meses até eu pegar esse novo, começar um novo projeto. Mas não são férias, porque é exatamente isso que você falou. Eu estou em todo o processo de leitura, releitura, vai para os betas, volta dos betas, eu tenho que fazer as correções, Uhum. volta da revisão, aí você relê, daí você lê de novo, daí você vê se deu certo. Aí eu vou para a diagramação, e como diagramador eu vou dizer que você acaba lendo o livro de novo quando você está Ah, diagramando, numa leitura dinâmica, mas lê. Então eu estou dentro desse projeto 1 ano, na verdade. não, e fazendo só uma correção do que ou então esclarecendo o que eu acabei de falar, servidor público aposentado, quando eu estava falando aqui, é que você tem mais tempo, está aposentado, está mais tranquilo, então você consegue escrever sempre, aí eu falei, ou você é servidor público aposentado também, e aí você é mais tranquilo, tem sua vida mais estável ali, então você consegue dar um gás na escrita aí, pode escrever todos os dias. Essa é a realidade. Gente, estamos chegando quase ao fim aqui da nossa entrevista. Foi tão gostoso, passou tão rápido que eu nem percebi, gente. Que delícia falar aqui, conhecer um pouco da Stephanie e das suas obras. Antes da gente finalizar, Stephanie, me fala quais os teus planos futuros para a tua carreira literária. Bom, eu já tenho, né, como eu estava comentando, essa história de betas aí, já tenho um projeto que está em andamento, que vai ser lançado ano que vem. Eu já lancei outro livro esse ano, fica aqui, né? Ele fica do ladinho, que Cadê? é o paradoxo do tempo, a minha primeira distopia, mas ela tem um Bacana. fundo de vida real. E daí agora, o ano que vem, eu vou entrar com um projeto que é um romance com realidade fantástica, né? Porque tem um toque de fantasia, então um pouquinho de ficção científica ali também. Então vai fugir um pouquinho do que eu sempre trouxe, que era só aquele romance, geralmente uma linguagem mais séria, até por ele ter Uhum. um toque mais divertido. É uma mudança, mas também, ainda tem o toque de vida real. E esse Ah, é o projeto do ano que vem. que ótimo. Agora, onde as pessoas conseguem encontrar Stephanie, os seus livros autografados, ou ponto de venda, site, me fala tudo, fala tuas redes sociais aqui, para que as pessoas, nossos telespectadores aqui, consigam te seguir e encontrar tuas obras. Bom, eu tô no Instagram, que é a rede onde eu mais interajo, como @Stephanie, Stephanie, Caroline escreve. No TikTok, né? Vai que tem alguém aqui da geração TikTok. É Opa! o mesmo, é o mesmo arroba. E são as duas redes que eu mais uso. No Facebook, o Facebook, a página, ela tá como Stephanie Caroline escreve também, mas é as mesmas postagens do Insta. Então, se você me acompanhar no Insta, você vai estar sabendo, vendo as mesmas coisas. Para comprar os livros, os mais recentes são direto comigo, né? Os físicos. Então, os físicos é só me chamar, pode ser no inbox do Instagram, que é venda direto comigo, eu envio, vai autografado, vai com brinde. E, para quem gosta de e-book, eu tenho na Amazon do 13 contos até o Destinos Entrelaçados, porque o lançamento do ano eu trabalho com uma estratégia que ele só entra em e-book no ano seguinte. É uma Boa. estratégia diferenciada para vender o físico. Então, Paradoxo do Tempo só tem físico, a gente já conta o segredo. E o Destinos Entrelaçados, ele tem também a venda na Livrarias Curitiba, que é uma parceria, né? Como eu moro aqui em Curitiba, a gente faz uma parceria com o autor paranaense e o livro fica à venda lá na livraria presencial, para quem mora, né, em Curitiba. Acho que tem livrarias catarinense, que é a parceria deles, e acho que tem livrarias Curitiba em São Paulo, se eu não estou errado. Tem. Mas se quiser pedir do site deles, tem, mas é a edição com a capa antiga, né? Não vai ter o selo ali, que ele é o Ó. ganhador do Prêmio Book Brasil e E nem também o vai outro ter o prêmio. autógrafo, né? E daí não vai autografado nem com os Então. brindes. É o único detalhe. Que ótimo. Stephanie, muito obrigado por fazer parte aqui do Blitz Cultural, conversar conosco, falar um pouco da tua vida, da tua carreira, trazer teus livros sensacionais aqui pra gente. Foi um prazer muito grande te receber aqui. Te agradeço de coração por participar aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder
ter estado, conversar um pouquinho. Eu também não vi a hora passar, admito, de poder falar um pouco, né, de livro, de carreira literária e toda essa vida maluca que a gente leva como escritor. Pois é, gente, estive aqui com a Stephanie Caroline, a vencedora do Prêmio Book Brasil na categoria Romance com o livro Destinos Entrelaçados. Muito obrigado por participar aqui conosco, todos vocês, sempre aqui, firme e forte, com esse Blitz Cultural que é feito com muito carinho para vocês. Então, até semana que vem, com o próximo entrevistado, seja na parceria do Book Brasil ou da Feira do Livro de Lisboa, com a Rede Sem Fronteiras. Estamos aqui firmes e fortes. Obrigado, uma semana cheia de paz, saúde e prosperidade. Um grande beijo para todos vocês e muito, acima de tudo, muito, muito sucesso. Um grande beijo. Tchau, Stephanie. Muito obrigado. Tchau, obrigada.